Olá, professores e professoras. Estamos hoje, dia 20 de maio, mais de 35 dias de greve. E hoje, a gente inicia uma semana de discussões sobre as negociações que o Antissindicato Nacional tem feito com o governo federal, reuniões que foram realizadas na semana passada, nos dias 13 e 15 de maio, dia 13 com o Ministério da Educação e dia 15 de maio com o Ministério de Gestão e Inovação. Essa greve é uma greve que tem crescido muito desde a semana passada, tem tido novas adesões de universidades como a UFMT, e também de universidades que já estão avaliando essas contrapropostas, como a UFMG, que na sexta-feira passada acabou rejeitando a proposta do governo sobre a questão da carreira e do reajuste. Mas hoje a gente quer apresentar para vocês alguns pontos dessa contraproposta que o governo apresentou, enfatizando principalmente os 4 principais pontos que o movimento docente, o movimento dos técnico-administrativos tem levado para a negociação aí com o governo federal. O primeiro se trata da questão da recomposição do orçamento federal. Desde que a greve começou, a nossa grande reivindicação é que o orçamento seja recomposto a níveis que possa garantir com que as universidades este ano tenham recursos para finalizar suas atividades. A Andifes tem indicado que esse valor seria em torno de 2,5 bilhões de reais. No entanto, o governo, pela força da greve, acabou, há 2 semanas atrás, informando que iria recompor 347 milhões de reais, ou seja, 14% desse montante como um todo. Então essa é uma reivindicação que a força da greve já impôs, uma pressão, mas que está muito aquém ainda do valor necessário. Uma segunda questão que essas mesas de negociação com o governo federal têm indicado é a questão do reajuste salarial. Com relação a esse ponto, na última mesa, o MGI apresentou os mesmos indicadores que apresentou na mesa do dia 19 de abril. Ou seja, 0% de reajuste em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Esses valores, eles demonstram uma insensibilidade do governo com o necessário reajuste dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal, mas também um descaso com as aposentadas, os aposentados e os pensionistas, que são trabalhadores e trabalhadoras que em 2024 não terão nenhum tipo de reajuste nos seus salários. Pois é, completando essa lógica aí das pautas levantadas pelo movimento grevista, a gente ainda tem como uma conquista, mesmo que ainda parcial do nosso movimento, mudanças parciais na Instrução Normativa número 66, que diz respeito à periodicidade da solicitação da recolocação dentro da carreira, da nossa progressão e promoção. A gente gostaria que esse documento não limitasse espaço de tempo, uma vez que a gente teve, especialmente aí durante o período da pandemia, muitos docentes retidos nesse processo, mas o governo cedeu em 6 meses, então essa é uma conquista parcial. E especialmente para o magistério EBTT, a gente tem uma conquista que avança também, considerando as questões relacionadas à portaria 893, no sentido de essa portaria ser modificada para não exigir a questão da colocação do ponto eletrônico para os docentes EBTT, mas ela não avança em relação à carga horária mínima de sala de aula para esses professores. Bom, além disso, a gente tem a pauta aí do próprio reajuste que o governo misturou com a questão da carreira. Então, na proposta de abril, o governo já sinalizou uma possível modificação nos percentuais entre os STEPs, especialmente dos níveis adjunto e associado, de 4% para 4,5%. E nossa posição, o posicionamento do Andes como um todo, das ADs do Brasil inteiro, foi de não aceitar essa proposta, porque a gente já entendia que ela carregava uma alteração de carreira não desejada por nós. Bom, o governo insistiu nessa modificação da carreira e nessa segunda proposta agora de maio, o que ele coloca? Um aumento de 4 para 4,5 nesses STEPs em 2025 e
o ajuste desses STEPs para 5% em 2026. Mas isso à custa de uma redução entre o STEP, entre as classes de adjunto e associado, que hoje é de 25%, para 22,5% no ajuste, né, até 2026. Além disso, a gente ainda tem, com essa proposta do governo, um achatamento dos reajustes aonde está concentrada a maior parte dos docentes do magistério superior. Então, em torno de 75% dos docentes do magistério superior estão nas classes adjunto e associado. E entre essas classes, a gente tem um reajuste que vai variar majoritariamente entre 12,8% e em torno de 16,5%. Além disso, a gente tem, como consequência dessa proposta de modificação dos STEPs, um achatamento entre o topo da carreira e a base da carreira. Então, a diferença salarial do topo da carreira, 2,13 vezes mais do que o início da carreira, e com a implantação da proposta do governo, esse achatamento vai acontecer e essa diferença, entre o início da carreira e o seu topo vai ficar 1,91 vezes. Então a gente vê que é uma proposta que a longo prazo ela vai criar mais distorções, mais ainda do que a gente já tem hoje, e que não era essa a nossa proposta. Nossa proposta é que o reajuste fosse posto na tabela como ela está e que a gente pudesse ter abertura para discutir a carreira com mais calma, com mais tranquilidade, para que esses ajustes pudessem acontecer sem criar distorções ainda maiores das que a gente já vivencia na carreira atual. Então é isso, pessoal, a gente convoca a todos para estarem presentes na nossa assembleia do próximo dia 24, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do DGEL, para discutir essas questões relacionadas às propostas do governo dentro do nosso movimento. Contamos com todos, todas e todes na assembleia.